Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive ontem, meditando na palavra de Deus, e Deus tocou no meu coração com essa palavra e eu fiquei meditando nela, apesar de ontem foi um dia corrido, né? Domingo é um dia corrido para mim, mas nos momentos tranquilos em casa eu peguei a palavra, fui meditar na palavra e Deus tocou no meu coração com uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Eu posso de repente estar falando com pessoas aqui nesta manhã que estão nos caminhos de Deus, estão caminhando com Deus, estão orando, estão indo aos cultos, frequentando uma igreja, buscando o Senhor, lendo a palavra, vivendo a vida em Cristo. Em termos de práticas e condutas espirituais, de repente não tem o que se dizer, está tudo bem. Mas apesar de tudo isso, de repente você não está em paz, de repente você está passando alguma dificuldade intensa na vida, e de repente você pode estar se questionando, como eu já me questionei muitas vezes. Hoje não mais, mas eu já me questionei muitas vezes. Principalmente no início da minha conversão, quando você está naquele primeiro amor, naquele primeiro encontro com Cristo, você quer fazer tudo certo, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus. E mesmo fazendo tudo certo, caminhando com o Senhor, você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor deseja mais de mim? De repente eu estou falando com pessoas aqui que se fizeram essa pergunta, ou estão fazendo neste momento, ou ontem fizeram essa pergunta. Está tudo bem espiritualmente, você está vivendo uma vida ali, buscando o Senhor todos os dias, orando. Ontem tivemos um culto abençoado, os 2 cultos. De repente você estava lá. Enfim, você está levando a sua vida espiritual de forma correta, crendo que está tudo bem. Mas lá dentro, no fundo do seu ser, lá dentro, lá no seu íntimo, que só você e Deus sabem, você não está bem. Você não está em paz. Você não está entendendo de repente por que isso tudo está acontecendo. Você não está sabendo por que tanta luta de repente, tanta aflição, tantos porquês, tantos questionamentos, e você se pergunta, mas eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu estou nos caminhos de Deus, de tudo aquilo que eu aprendi, de repente nessa live, nas palavras, nas meditações que eu fiz. Mas eu não estou em paz. É como se algo estivesse faltando, é como se algo estivesse atrapalhando de repente o meu caminhar, o meu viver plenamente. Não sei. Essa foi a palavra que Deus me deu, e se Ele deu é porque existem pessoas aqui junto comigo agora, online, que pode estar vivendo isso. Mas eu quero ler com vocês, como introdução desse devocional, o livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8 em diante. Preste bem atenção. Ontem eu estava meditando no livro de Apocalipse. Eu quero até abrir um parênteses. Esses dias me perguntaram, pastor, como é que você lê a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Queridos, eu
Eu já li a Bíblia toda várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. E essa é a primeira leitura que você deve fazer, aquela leitura panorâmica, independente dos estudos, de repente, individuais que você gostaria de fazer, uma leitura completa, de Gênesis a Apocalipse. Leia normal. Essa é a leitura panorâmica. Depois você começa a pegar livro por livro e vai lendo. Eu leio agora, esporadicamente, livros diferentes. Então, às vezes eu estou lendo Evangelho, às vezes eu estou lendo um Salmo, às vezes eu estou lendo Provérbios, às vezes eu estou lendo livros do Antigo Testamento, às vezes... E ontem eu li Apocalipse. E geralmente eu leio 2 a 3 capítulos por dia de cada livro. Assim, que eu escolho para ler. E quando eu li essa passagem ontem, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e 9, essa leitura me tocou profundamente sobre esses questionamentos que eu fiz antes, no início do devocional. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida diária com Deus. De repente você está falando isso, eu tenho, mas eu não estou em paz. Olha o que diz essa porção da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo você tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrando aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha isso, gente, eu vou repetir. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: conheço as tuas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mesmo você tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que são contra você, aqueles que te desejam mal, aqueles que se dizem cristãos, mas não são, só mentem, problemas que invadem a sua vida, questionamentos, enfim, eu farei que eles venham até você e prostrado em teus pés, eles percebam e saibam que eu, o Senhor, te amo. Eu li esses versículos várias vezes. E eu tenho esse costume, eu leio um versículo, quando ele toca o meu coração, eu leio de novo, eu vou tentando desmembrar as entrelinhas e entender, orando a Deus, o que Deus quis dizer com esse versículo, o que Deus quis dizer com isso. E sempre que você for interpretar a Bíblia, você tem que interpretar à luz do Espírito Santo e entender o contexto que aquilo foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. E vocês devem saber, todos devem saber, que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi um homem perseguido e foi o único apóstolo, o único discípulo que não morreu assassinado. Todos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, Judas, não Judas Iscariote, o outro, foi cerrado no meio. Todos os discípulos foram assassinados, menos João. Tentaram matar João de tudo que é jeito, não conseguiram. Por isso exilaram na ilha de Patmos. Esse mesmo João que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João, ele também escreveu o Apocalipse. Ele era um homem de Deus, ele era um discípulo, ele era o discípulo amado. Ele é aquele homem que na última ceia, quando Jesus Cristo estava reunido com todos os seus discípulos,
João foi o que colocou a cabeça no seu ombro e ele foi abraçado por Jesus naquele momento. Ele era o discípulo mais novo, dizem os historiadores, que quando ele começou a seguir Jesus, ele tinha 17 anos. Era o discípulo mais novo. E ele foi uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Dedicado. Ele encontrou lugar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos, mas entre os 12, ele tinha aqueles 3 mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Pedro e Tiago e João foram chamados para ir ao monte da transfiguração e lá eles viram Jesus glorificado. Quando Jesus foi orar, que ele estava com a alma aflita, a poucas horas antes da crucificação, de ser entregue, ele foi para o jardim do Getsemane, ele foi com os 12 discípulos. Chegou num determinado momento do caminho, ele vira para os 12 e fala assim: vocês ficam aqui, mas você, Pedro, João e Tiago, vem comigo. João fazia parte de um grupo seleto de Jesus, mais íntimo de Jesus. Ele era um homem flexível, ele permitiu que Deus o transformasse. É engraçado que Jesus chamava João de filho do trovão. Ele era muito ímpeto, muito atirado, muito, ligado no 520. Era João. Ele foi transformado por Jesus de filho do trovão em apóstolo do amor. Você quer saber de amor de Cristo? Você quer conhecer o amor profundo de Cristo? Leia o Evangelho de João. João relata de uma forma como ninguém quem é Jesus Cristo. Ele escreveu 3 cartas, escreveu o livro de Apocalipse, ele abençoou milhões de pessoas. Mas já idoso, ele estava na ilha de Patmos, onde recebeu uma revelação sobre as 7 igrejas, que começa o Apocalipse com essas 7 igrejas. Mas, na verdade, a visão que João teve trouxe para ele conforto, porque ele também estava sendo perseguido. Ele estava que nem, de repente, eu e você, que às vezes fala: por quê? Eu sou um homem de Deus, eu sigo o Senhor. Mas ele estava preso numa ilha onde só tinha pessoas corruptas, assassinas, pessoas que estavam exiladas ali. Era como se fosse um presídio à distância. Ele saiu de lá e ele tinha 90 anos. Começou a seguir Jesus com 17 anos. Ele saiu da ilha de Patmos com 90 anos. E ele foi para a igreja de Éfeso. E ali ele pastoreou a igreja de Éfeso. Ele se tornou pastor da igreja de Éfeso. E lá ele morreu, já com a idade avançada. Algumas de suas cartas ele escreveu lá. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós temos as tempestades da vida, independente de sermos cristãos, de estarmos no caminho do Senhor, de fazermos tudo conforme aprendemos de Deus, colocando em prática todas as coisas. Mas entenda uma coisa. Quando um avião ele é surpreendido por uma tempestade, o piloto sobe e sai da tempestade. Ele vai nas alturas, pois ele sabe que acima das nuvens o sol continua a brilhar. Entenda isso. Quando um avião é surpreendido por uma tempestade, de repente o piloto arremete, sobe acima das tempestades, porque ele sabe que ali o sol continua brilhando.
E quanto a nós, será que eu e você temos a capacidade de subir a tempestades da vida e encontrar a paz que precisamos para continuar? Porque é isso que esse versículos de Apocalipse nos ensina. Deus conhece as nossas obras, Deus conhece a nossa vida. Ele coloca uma porta aberta diante de nós para que tenhamos escapes nas aflições, que é subir acima das nuvens. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje o tema do nosso devocional é encontrando paz, apesar de. Encontrando paz, apesar de. Apesar de eu ser um homem de Deus, apesar de eu ser uma mulher de Deus, apesar de eu estar caminhando nos caminhos do Senhor, apesar de eu ler a palavra de Deus, apesar de eu estar nos cultos, apesar de eu frequentar uma igreja, apesar de tudo isso, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das demandas da vida, é possível encontrar a paz. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Quanta riqueza de conteúdo e lições essa pequena porção da palavra tem a nos ensinar. E eu fiquei maravilhado na medida que eu fui meditando nesses versículos. Eu vou ler ele de novo. Na medida que eu fui lendo, eu fui anotando no meu caderno algumas coisas que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu comecei a pensar quantas pessoas estão nos caminhos de Deus, pessoas estão agindo de forma correta, pessoas estão lendo a palavra, vivendo um relacionamento com Deus, mas não estão em paz. Parece que falta alguma coisa, parece que eu oro e nada acontece, parece que eu clamo e nada acontece. Mas Deus, nessa manhã, Ele está te dizendo: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de você, meu filho amado, minha filha amada, eu pus uma porta, um escape, e ninguém pode fechar. Eu sei que mesmo tendo pouca força em você, você guardou minhas palavras e não negou meu nome. Mas eu farei essas pessoas que estão contra você, essas circunstâncias, essas situações, pessoas que até de repente você apostava nela, acreditava nela, mas elas mentem, elas te decepcionam, mas elas vão reconhecer, prostrados diante de tudo isso, vão saber que eu te amo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 em diante. E essa porção da palavra nos ensina que sim, existe uma paz plenamente disponível em Cristo para nós. Ele mesmo disse: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que mesmo diante de tudo que possamos estar vivendo, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, essa paz ela é possível. Sabe, queridos, tal como João e os seus contemporâneos que estavam ali sendo perseguidos, mesmo sendo homens de Deus, é possível encontrar a paz, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar de não ter respostas e nem entender os porquês da vida. É possível viver em paz. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a paz que você necessita e eu necessitamos é possível, porque ela não tem a ver com as circunstâncias, ela não tem a ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É uma paz que ela não é sentida, ela é vivida. Todo sentimento passa, mas toda experiência que é consequência de uma vida, ela permanece, ela deixa marcas, ela fica em nós. Por isso que a paz não pode ser simplesmente sentida, ela tem que ser vivida, experimentada. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje: encontrar paz apesar
dê. E a primeira lição que a gente aprende nesse devocional, nessa porção da palavra que a gente leu, nós encontramos a paz quando lembramos que Jesus Cristo nos conhece. Encontramos paz quando lembramos, quando trazemos na memória que Jesus Cristo nos conhece. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo te conhece profundamente. Ele sabe quem é você, mais do que você mesmo. Ele sabe o que passa aqui dentro. Ele sabe o que passa aqui dentro. Nada passa despercebido ao olhar de Cristo. Ele contempla a sua vida mesmo antes de você nascer. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Jesus Cristo já te conhecia. E você precisa trazer na sua memória essa lembrança que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, te conhece profundamente. Ele sabe até o seu nome. E Ele te chama pelo nome hoje e diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei quando você pega a minha palavra e lê. Eu sei quando você se desvia do mal. Eu sei quando você tenta caminhar num caminho que eu propus para você. Eu sei. Eu te conheço, diz o Senhor. Eu te conheço. Queridos, isso é uma verdade maravilhosa. Entenda uma coisa, talvez não sejamos homens e mulheres populares aqui na terra, mas nós somos famosos no céu. Mas nós somos famosos no céu. Querido, Jesus Cristo te ama tanto, 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 que Ele te trouxe nessa manhã para você ouvir exatamente isso que você está ouvindo. Ele te conhece. Mesmo você sendo a pessoa mais humilde, a pessoa menos reconhecida nessa terra, você não é uma pessoa estranha para Jesus. Afinal de contas, Ele disse: eu conheço as tuas obras. Ele diz: eu sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele te conhece. Ele te conhece profundamente, queridos. Nunca esqueça disso. Jesus Cristo, Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor, te conhece. Ele está me usando nesta manhã para te dizer: eu te conheço, eu conheço o que você faz. Eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem pouca força, eu sei que você é limitado, eu sei das suas fraquezas, eu sei que você precisa de mim, eu sei que as suas limitações não deixam você continuar a jornada da vida. Eu conheço as tuas obras. Nunca esqueça disso. Jesus Cristo te conhece. Queridos, isso nos dá uma paz fora do comum. Quando eu comecei a ler isso e a entender o que Deus queria dizer através da tua palavra, o meu coração invadiu de paz e alegria. E eu falava o tempo todo: obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nos conforta, nos consola, nos alerta, nos transforma. Ele nos conhece. Sabe, nada do que João e os outros discípulos estavam fazendo ou experimentando passava despercebido aos olhos de Deus, mesmo preso na ilha de Pátimos. João recebe essa revelação: conheço as tuas obras.
Imagina um homem já idoso, foi uma testemunha ocular com Cristo, foi um apóstolo íntimo, profundo, estava lá preso, sem poder agir, sem poder fazer nada, completamente exilado, num presídio à distância, na ilha de Patmos. A ilha era um presídio, mas Jesus vira para ele e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você fez, eu sei quem é você, João, eu sei quem é você, João. Por isso, queridos, recebe essa palavra no seu coração hoje. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, independente de qualquer aflição que você esteja passando, Jesus nesta manhã está te dizendo: eu conheço você, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem vivido, eu sei o que você tem passado. Queridos, vocês precisam ter essa convicção de que Jesus Cristo te conhece profundamente, ao ponto dele dizer, como a gente leu agora nos versículos: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você anda fazendo. Coisas boas e coisas ruins não passam despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor está contemplando a sua vida completamente. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Por mais que você não veja coisas acontecendo, por mais que você não veja soluções que você precisa, por mais que você saiba que você é um homem, uma mulher de Deus, busca o Senhor, lê a sua palavra e nada acontece, Jesus Cristo manda te dizer nesta manhã: eu te conheço, conheço as suas obras, sei que tem pouca força, sei que você é limitado, eu sei que você sozinho não consegue, mas eu venho nesta manhã para te dizer: eu estou contigo e eu te conheço profundamente. Profundamente. Jesus conhece as nossas obras. Ele atenta para tudo que fazemos, tudo, e não deixará o nosso esforço sem a recompensa necessária. Entende? Existe uma recompensa para aqueles que permanecem no Senhor. Existe uma recompensa para aqueles que não desanimam no caminho da jornada. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão completamente destruídas emocionalmente. Mas Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. Por isso não desanime. Não desanime. Não desista. Continue firme. Lembre-se de que Deus está te observando. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele diz que está nos observando para retribuir cada um segundo as suas obras. O que fazemos gera recompensa no céu. O que fazemos gera recompensa aqui na terra. Não desista. Se encha da paz de Cristo, independente das circunstâncias. Como eu falei, a paz ela não é um sentimento. A paz ela é um estado de espírito. É possível você estar no olho do furacão, estar em paz. É possível você estar no meio da tempestade, estar em paz. Sabe por quê? Porque Jesus conhece a nossa força. O Senhor está ciente dos nossos limites. Ele não permite que venhamos a enfrentar provações acima daquilo que não podemos suportar. Às vezes eu atendo pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou suportar. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu falei: pai, você vai aguentar, você vai suportar, fique tranquilo, porque se você não fosse suportar, se você não fosse aguentar, você não estaria passando por isso. Porque Deus jamais permite as provas da vida para aqueles que não suportam elas. Entenda que as provas que você vive, elas são do tamanho da sua força. Se você se acha com
pouca força, você vai se surpreender. Porque quando você sair dessa prova, dessa luta, você vai dizer: eu venci uma coisa que eu achava que não ia vencer. Mas você venceu porque Jesus Cristo te conhece. Ele sabe das suas fraquezas, das suas limitações. Por isso Ele nos promete socorro, promete livramento. Por isso que Ele é um socorro bem presente em tempo de angústia. Você não está sozinho, você está diante daquele que te conhece e que realmente cuida de você. Olha para trás, vê quantas coisas você já passou na vida e você está aqui hoje de pé, participando desse devocional junto comigo. Quantas coisas você já venceu, essa só vai ser mais uma. Ele te conhece profundamente. Ele sabe que você suporta. Sabe, queridos, eu sei que às vezes a nossa fé nos custa um alto preço. Porém, não é nada comparado ao sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ele pagou sim um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então não deixe de testemunhar através das aflições da vida. Não deixe de testemunhar o Cristo que você vive, o Cristo que você serve. É nas aflições da vida que nos tornamos testemunhos vivos da glória e da graça de Deus. Eu quero dar um testemunho de uma senhora. Esse testemunho chegou para mim alguns anos atrás, através de um neto dessa senhora. E ela estava internada no hospital. E o neto a visitava todos os dias. Ela estava já numa fase terminal do câncer. Já não tinha mais o que fazer. Ela estava vivendo à base de morfina por causa de muita dor que ela estava sentindo. Era uma senhora. Era uma guerreira de oração. Sabe aquelas assembleianas, guerreiras de oração? Era uma mulher assim. E na sala que ela estava, no quarto que ela estava do hospital, tinha mais 5 pessoas. 5 leitos. Todos com câncer. E ela estava ali, sentindo dor, vivendo à base de morfina, e o neto ia lá todo dia visitar a avó, todo dia. E ela em silêncio, o tempo todo. Numa das visitas do neto, ele chegou perto ali da cama, do leito onde ela estava, chegou no ouvido dela e falou: vó, deixa eu te perguntar uma coisa, vó. Por que a senhora não geme? Porque eu não sei se a senhora está com dor ou não. Por que a senhora não reclama, não geme, não fala nada? Desde que eu chego aqui, a senhora está com um semblante bom no rosto, a senhora está sorrindo para mim, mas eu sei que a senhora está sentindo muita dor. Os médicos já falaram para mim. E eu não entendo por que a senhora está em silêncio em cima desse leito, quieta. E as outras pessoas gemendo de dor, as outras pessoas questionando algumas coisas, vó, e a senhora está aí quietinha. A avó virou e falou assim: meu filho, chega mais perto. Porque ela já estava um pouco sem força. E ela disse assim para o neto: filho, eu não posso abrir minha boca, porque nesse leito eu estou testemunhando Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador, para essas pessoas. Elas estão me vendo nesse estado, e elas estão me vendo adorando a Jesus. Elas estão me vendo glorificando a Jesus, em silêncio, em paz. Eu não posso abrir minha boca,
porque senão eu vou estar testemunhando ao contrário daquilo que eu vivo, filho. Está doendo sim, mas o Senhor me conforta, o Senhor me consola. Eu não posso abrir minha boca aqui, porque essas pessoas precisam saber quem é Jesus Cristo. Queridos, no dia seguinte ela faleceu. No dia seguinte ela faleceu. Foi para os braços do Senhor, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Eu nunca esqueci desse testemunho. Quando você lembra que Cristo te conhece, você experimenta a paz no meio das aflições. Você recebe força que você não sabe de onde veio. Você recebe coragem e esperança, porque você sabe que Jesus te conhece. Você sabe que Jesus te conhece. Queridos, nunca esqueça que você pertence a um círculo exclusivo de amigos de Jesus, que nem João. Ele te ama profundamente. Ele te conhece profundamente. Então a primeira coisa, a primeira lição que aprendemos é que Jesus Cristo nos conhece. E por causa disso você encontra paz aonde você estiver. Como aquela mulher no leito da morte ali. Ele encontrou paz. Segunda coisa, segunda lição que podemos aprender sobre encontrar paz. Encontramos paz quando lembramos que Jesus colocou diante de nós uma porta aberta. Encontramos paz quando lembramos que Jesus colocou diante de nós uma porta aberta. Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele afirmou isso para que soubéssemos que existe caminhos desimpedidos, existe escapes na nossa frente. Assim como João haveria de alcançar a vitória apesar das perseguições, nós também podemos estar certos e convictos que o Senhor nos conduzirá à vitória e ao triunfo todos os dias. Toda aflição que você passa, toda luta que você passa, sempre terá uma porta aberta. A sua luta, aquilo que você vive, não é o ponto final. Eu sempre costumo dizer, Satanás, ele sempre deseja e vem colocar um ponto final na nossa história, como tentou colocar no de João, na ilha de Patmos. Imagina a cabeça de João quando ele chegou na ilha de Patmos. Ele falou: é o fim. Deve ter pensado: vou morrer aqui. Tanto é que ele saiu de lá já com 90 anos de idade. Imagina a cabeça de João. E lá ele viveu a maior experiência da vida dele. As visões do Apocalipse. Você percebeu que João viveu a maior experiência com Deus na sua maior aflição? Você percebe isso? João viveu as suas maiores experiências com Jesus, com Deus, na sua maior aflição, preso, exilado, longe de tudo e de todos. Não desperdice isso que você está vivendo, essa luta, de repente, esse problema, para viver as maiores experiências com Jesus. Não desperdice, porque é isso que Jesus quer. Que diante desse olho do furacão, dessas tempestades da vida, você viva as maiores experiências com Cristo. Foi isso que aconteceu com João. João sabia que tinha uma porta diante dele. João sabia que ia alcançar a vitória apesar das perseguições. Olha o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, só a parte A do versículo. Ele diz: mas graças a Deus,
que Ele, o Senhor, nos conduz sempre vitoriosamente em Cristo. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É por causa de Cristo que vencemos. É por causa de Cristo que vamos atravessar qualquer tempestade da vida. É por causa dessa porta aberta que lembramos que existe diante de nós, que nos enche de paz. Toda aflição não é um ponto final, porque vem Cristo, tira o ponto final que Satanás colocou, coloca uma vírgula e fala: continua, porque sua história não acabou. Continua, porque não é o seu fim. Queridos, tudo isso que você está vivendo vai passar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei que você tem problema, todos nós temos, eu sei que você tem. Não adianta a pessoa falar: não, eu não tenho problema nenhum. Não existe isso. Todos nós temos problemas. O que muda são os graus de intensidade. Uns são mais graves, outros não, mas todo mundo tem problema. Mas eles passam. Eles passam. Existe uma porta aberta por onde você passa. Por onde você passa. Sabe, queridos, em alguns países do hemisfério norte, tem lugares, cidades, que são congeladas durante o rigoroso inverno. Existem cidades no hemisfério norte que os mares, os rios, ficam congelados. Isso representa um problema para os navios, que ficam impedidos de chegar na cidade trazendo produtos, abastecendo os supermercados. Eles são impedidos de chegar aos portos por causa da crosta de gelo. Existem países que no inverno rigoroso acontece isso. E aí surge a dúvida: o que fazer? É aí que entra em ação os navios quebra-gelo. Eles são projetados especialmente para romper as barreiras de gelo, abrir caminhos na neve, caminhos seguros, para que essas embarcações, esses navios, possam chegar. Assim é Deus comigo e com você. Existem momentos que você olha e você fala: e agora? E aí vem Jesus e diz: vem por aqui, vai por ali, eu já abri para você. Sempre existirá uma porta aberta. Para isso você precisa estar focado em Deus, para enxergar essa porta. Porque às vezes você está focando no problema, às vezes você está vivendo o problema, às vezes você olha, lembra que eu falei do avião, quando a tempestade chega de surpresa, o que o piloto faz? Ele voa acima da tempestade, porque ele sabe que aqui em cima o sol continua a brilhar. Ei, sobe. Sobe e enxergue o problema de outro ângulo. Enxergue o problema de outra perspectiva. E você vai ver a porta aberta. Sempre terá uma porta aberta para nós. Isso nos dá paz. Isso nos dá tranquilidade. Quando lembramos que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta, nossas forças são renovadas. Somos reanimados em Cristo e passamos por esta porta. Afinal, Ele é santo, é verdadeiro, o Senhor. É aquele que tem a chave de Davi e que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então, independente das circunstâncias, queridos, sempre existirá uma porta aberta. Voe mais alto, saia da tempestade, enxergue ela por cima e você verá a porta aberta. Isso nos enche de paz, nos enche de paz. Quem poderá obstruir uma porta que Jesus abriu? Ninguém. Ninguém. Por isso, continue firme. Continue crendo
que o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida. E as portas estão abertas para você passar por ela. Terceira e última coisa que precisamos lembrar é que encontramos paz quando lembramos que Jesus nos ama. Encontramos paz quando lembramos que Jesus nos ama. Ele nos conhece. Ele colocou uma porta aberta diante de nós. E Ele nos ama. Isso nos enche de paz, independente das circunstâncias. Nos enche de paz, apesar de. Sabe, queridos, a certeza de que somos amados por Deus nos faz descansar no Senhor, independente das circunstâncias. E João, o discípulo amado, ele sabia disso. Ele se achava exilado numa ilha rochosa, na ilha de Pátimos, por pregar o Evangelho. Os seus amigos estavam sendo perseguidos, mortos, decapitados, crucificados. Estavam sendo perseguidos pelo império, pelo mesmo motivo, pregar o Evangelho. Sabe, queridos, eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho para a gente já ir para o final. Eu sei que eu, como pastor, eu tenho consciência plena disso. Eu sei que eu, como pastor, vai chegar um momento na humanidade, nesse mundo que estamos vivendo, que serei perseguido, que correrei risco de vida. Eu tenho consciência plena disso, porque eu conheço a Bíblia. Eu sei que dias difíceis virão. Eu sei que momentos onde igrejas não poderão ser mais abertas, como já acontece em alguns países, onde pastores são mortos. Eu tenho consciência plena disso, absoluta. Mas eu jamais negarei o meu Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele se entregou por mim. João estava lá preso. Você sabe por que os apóstolos foram mortos? Porque não negaram a Cristo. Preferiram ser decapitados, preferiram ser cerrados no meio, preferiram ser crucificados, preferiram ser queimados. E eu tenho consciência plena disso. Ah, pastor, você não tem medo? Nenhum. Jesus me ama. Eu sei também que ama você profundamente. Profundamente. Mas chegará um dia em que os nossos adversários saberão quanto Deus nos quer bem e quanto Ele nos ama. Como Ele disse lá para João: eis que os farei vir e colocar diante de ti e conhecer que eu também te amo. Os que são humilhados serão exaltados. Os que são perseguidos não passarão mais vergonha. Sabe, queridos, o fato de passarmos por aflições não significa que Deus se importa conosco, deixou de se importar conosco, não. Ele nos ama. Sabe aquele discurso de vitimismo? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Jesus te ama. Não coloque a sua esperança, a sua expectativa e a sua fé em outras pessoas. Não, coloque em Deus, porque pessoas decepcionam. Jesus não, Jesus nos ama. A promessa dele é maravilhosa. A promessa dele é maravilhosa. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele nos ama. Sabe, queridos, em momentos difíceis, talvez venhamos a questionar o amor de Deus. É normal. Vários atendimentos que eu já fiz, a pessoa entra na sala dizendo assim: pastor, Jesus não me ama. Eu confesso que eu dou risada, eu falo:
Como assim? O que está acontecendo para você pensar desse jeito? Como Jesus não te ama? Ele te trouxe aqui agora para conversar comigo. Como é que Jesus não te ama? De onde você tirou isso? Aí ele conta todo o relato. Eu falei, não, ele te ama profundamente. E aí eu tento pegar no relato que a pessoa me falou, eu tento extrair ali algumas coisas que provam que Jesus ama. Ele falou, apesar disso tudo que você viu, que aconteceu com você, você não percebeu que aconteceu isso? Ah, é verdade, então, isso aconteceu porque Jesus te ama. Ele te livrou disso. Então, a nossa função como pastor é fazer a pessoa enxergar o problema de outra forma, através da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa está tão aflita, tão envolvida com o problema, que ela não está acima das nuvens, onde o sol continua brilhando. Então ela não enxerga a porta aberta. E a nossa função como pastor é levar ela para cima das nuvens e fazer ela enxergar as portas abertas, o sol brilhando. E tanto é que às vezes a pessoa diz, nossa pastor, eu não estava percebendo isso, eu não estava olhando e enxergando dessa forma. É normal, é porque as aflições elas nos sufocam. Mas entenda, Jesus te ama e nos momentos mais difíceis Ele diz, estarei com você. Não devemos duvidar daquele que morreu por nós. Não devemos duvidar daquele que se entregou por nós. Outras convicções, elas podem até nos abandonar, mas a certeza do amor de Deus é inegociável. Deus te ama. Eu quero terminar esse devocional lendo com vocês, eu fiz questão de pôr aqui, uma história que eu lembrei e que ilustra muito bem esse amor. Uma história que eu lembrei de um grande pregador que existiu, o Moody. Ele foi um grande teólogo, inclusive, tá vendo aquele, eu vou pôr aqui o dedo, vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Tá vendo aqueles 2 livros ali, ó? Tem um abajur em cima, esses 2 livros aqui, ó. Eles são comentários bíblicos desse Moody. Ele foi um grande pregador. Ele foi um grande pregador. E ele mandou instalar na frente do seu púlpito, onde ele pregava, ele mandou instalar com letras iluminadas, aquelas letras de gás iluminado, a frase, Deus é amor. Deus é amor. Ele mandou escrever isso lá. E uma certa noite, um mendigo passou diante do templo, ali na frente do templo, olhou para a porta e viu as letras incandescentes escritas Deus é amor. Aí ele disse para ele mesmo, não, isso não pode ser verdade. Ele disse para si mesmo, isso não pode ser verdade. Deus não pode me amar, pois eu não passo de um pecador bêbado. Entretanto, querido, a frase parecia brilhar perante os seus olhos, com palavras de fogo. Durante toda a semana, esse homem que passou ali não foi capaz de esquecer essa frase. Deus é amor. No domingo seguinte, ele foi até o templo, sentou num dos últimos bancos e ficou a encarar as letras que teimavam em não sair da sua mente. Em vez dele olhar para o Moody que estava pregando, ele olhava para baixo e via as letras incandescentes, escrito Deus é amor. Ele não ouviu a mensagem que Moody pregou. Contudo, quando o culto terminou, Moody foi encontrá-lo lá, sentado no banco, no mesmo lugar, chorando como uma criança. Moody então lhe expôs o Evangelho e conduziu a uma decisão de começar a caminhar com Cristo. Inicialmente, aquele homem reagiu contra a possibilidade de que o Senhor pudesse amá-lo. Ao final, porém, tal certeza transformou o seu viver. Ele continuou a frequentar a igreja. Se tornou um dos maiores amigos de Moody. Moody, quando faleceu, esse homem se tornou pastor da igreja e conduziu o rebanho que Moody conduzia.
Olha que história incrível. Muitos tentarão nos dizer isso. Não, Deus não me ama. Deus não me ama. As circunstâncias vão te dizer isso, Deus não me ama. As coisas que você vive vão te dizer, Deus não me ama. Mas creia, Deus te ama profundamente. Queridos, quer encontrar a paz apesar de, lembre-se de uma forma íntima e profunda que Jesus te conhece. Lembre-se que Jesus coloca diante de você, das aflições da sua vida, uma porta sempre aberta. Lembre-se de que Jesus te ama profundamente. Através disso você sempre viverá em paz, apesar de. Sempre viverá em paz. A forma não que encaramos os problemas, a forma que vivemos é que faz a diferença. Encare os problemas em paz. Voe além das tempestades, porque lá em cima o sol continua a brilhar. Você vai vencer, mas você vai vencer em paz. Eu quero terminar esse devocional para orarmos rapidinho, ultrapassamos um pouco o horário, peço perdão. Mas Isaías 41, Isaías 41, versículo 10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com as minhas próprias mãos. Eu vou repetir: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha própria mão. Queridos, viva em paz, apesar de. É possível viver em paz. Ele conhece as suas obras, Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas fraquezas, das suas limitações. Ele contempla tudo que você está vivendo. Tudo. Continue firme. Continue firme. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra. Obrigado por nos acordar para mais um dia, mais uma nova semana. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Acordamos porque os Seus planos continuam de pé, a Sua obra conosco continua de pé. E somos gratos por isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fazemos tudo e vivemos nos Teus caminhos, lemos a palavra. E mesmo assim, às vezes não entendemos o porquê de tantas coisas. Mas o Senhor nos deixou claro que, apesar de qualquer circunstância da vida, conseguimos encontrar a paz, essa paz que excede todo entendimento. É possível encontrar a paz apesar de tantas coisas. Obrigado, Pai, por não ter desistido de nós. Obrigado, Pai, por nos fazer lembrar que o Senhor nos conhece profundamente, até mais do que nós mesmos. Como é bom saber que temos um Deus que nos conhece plenamente e profundamente. Ah, Pai, como é bom. Como é bom saber que diante das dificuldades, das aflições da vida, sempre existe uma porta aberta, um escape. Por isso, Pai, eu te peço, abra os nossos olhos, nos faças enxergar além das circunstâncias e ver as portas abertas por onde passaremos e nos livraremos de todo e qualquer problema de nossa vida. Porque sempre terá uma porta aberta diante de nós, conforme a Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar profundamente. Que amor é esse? Eu sempre me questiono, que amor é esse? Imensurável. Não tem como retribuirmos, não tem como medir esse amor. Ah, Senhor, só temos que agradecer. Só temos que agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por esse amor que nos alcança cada manhã, nos transforma, nos restaura. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos alcançou e nos faz viver em paz todos os dias.
Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por essas pessoas que estão online comigo, estão aqui sempre, todos os dias, ouvindo a Tua palavra com sede de conhecer o Senhor. Pai, ministra no corações deles essa palavra de hoje, que eles possam, mesmo diante das dificuldades, entender que a paz é palpável, é possível, que eles possam ser renovados pela Tua presença. Tira todo medo, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, e que eles possam estar livres, vivendo em Ti tudo aquilo que eles têm para viver, porque o Senhor é fiel. Por isso, Pai, estenda a Tua boa mão, os abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Hoje eles estão voltando ao trabalho, outros estão em casa, continuando seus afazeres. Pai, os abençoa em tudo, que eles possam ser um testemunho vivo da Tua graça, do Teu favor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Eu os amo em Cristo e desejo que tudo vá bem na vida de todos eles. Por isso, Pai, os abençoe em nome de Jesus. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão esta live depois. Abençoa, Pai. Abençoa cada um deles, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ser transformados pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado. Que essa manhã seja uma manhã de recomeço, de novas histórias, de novo tempo. Que seja uma manhã onde a Tua graça venha nos alcançar. Obrigado, Pai. Como é bom viver no centro da Tua vontade. Nos faça viver esse dia hoje assim, contemplando e vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para vocês. Apesar das circunstâncias, Deus te ama. Apesar das circunstâncias, sempre terá uma porta aberta para você. Apesar das circunstâncias, Jesus te conhece profundamente. Nunca esqueça disso. Amém, queridos?